pessoal. Bom, galera, é o seguinte, vamos lá. Bate-papo, papum, Cardio Papers aqui, bola na rede, tá? Vamos lá. Você tá lá no seu plantão de emergência, quando chega paciente aqui para vocês, tá? Com o seguinte quadro, galera. O seguinte quadro. Chega aqui para vocês aqui, paciente. Vamos lá. 47 anos, miocardiopatia chagásica, já acompanha no ambulatório. Chega com vocês com um quadro de dispneia, já aí com 2 semanas, piora nos últimos 3 dias. Passou na consulta, o médico do consultório ligou, pediu para subir o paciente pro pronto-socorro, falou que estava em edema agudo, estava muito cansado. E aí a gente tem essa radiografia aqui de tórax. Eu quero que vocês interajam, tá? Então vamos comentar aqui comigo quais são os achados dessa radiografia de tórax. Vamos esmiuçar aqui então, começando aí esses achados aí, tá bom? Então, esse paciente de 47 anos, miocardiopatia chagásica, vem aí com quadro de dispneia. Do exame físico, tá com a pressão de 12/8, 11/7, vai, 11/7, 100 batimentos por minuto. E aí? Edema de membro inferior, turgência jugular, frequência respiratória de 32 incursões respiratórias por minuto. E, além disso, ainda tem uma saturação, tá? Saturando 90% em ar ambiente. Vamos lá, galera. Achados da radiografia de tórax. Eu vi que alguém comentou cardiomegalia aí. Beleza? Cardiomegalia. O que mais que vocês estão vendo aí, pessoal? Raio-x normal? Sim ou não? Vamos lá. Preciso de vocês. Vamos lá. O que vocês acham? Vamos aí. Raio-x. Depois a gente vai passar para a ausculta. Beleza? Mas eu quero de vocês aí. Paciente chega então. Pressão 11/7. 100 batimentos por minuto. Respiratório de 32, saturando 90% em ar ambiente. Com esse raio-x. Comentem. É um raio-x normal? Não é normal? Tem cardiomegalia? Opa, alguém aqui já mandou aqui, ó, cardiomegalia. Cefalização da trama vascular. Estamos chegando aí, pessoal. Sinal de fala. Congestão, muito bom. Beleza, tem sinal de Pala sim, para quem não sabe é uma dilatação da artéria pulmonar. Boa, congesto, né? Isso aí, gente, não, normal não é, Nair, é um raio-x que está bem alterado. E a gente vai esmiuçar agora com vocês esses itens que o pessoal comentou aí. Então vocês olham aqui que a primeira coisa que já chama atenção é a área cardíaca. É uma área cardíaca aumentada. Como que eu sei que a área cardíaca ela é aumentada? Tá? A área cardíaca aumentada porque o índice cardiotorácico, que é o tamanho, tá? Como é que fala? Da artéria, puta, já vi ali, faz pala perspectiva, sim, pala de TEP. É dilatação da artéria, né? Mas pode acontecer em congestão também, mas sim é de TEP. Bom, o índice cardiotorácico está aumentado, o que quer dizer? Que cabe, né, a área cardíaca está maior do que metade do tórax, tá? Então, você pega o coração, mede ele aqui na sua telinha e joga aqui o coração para uma ponta, tá? Aqui na ponta da radiografia de tórax. Vê se cabe esse coração na metade da radiografia. Não cabe, ele é maior do que metade do tórax do paciente. Então, o índice cardiotorácico, ou seja, a relação coração e caixa torácica, o coração é maior do que metade da caixa do tórax. Então isso aí é um índice cardiotorácico aumentado. Então a gente já infere que tem um aumento da área cardíaca. Beleza. Show de bola. A gente tem cefalização de trama, que comentaram aí. Então a gente tem aqui uma inversão de trama. A gente, onde tem trama geralmente mais baixa, a gente está tendo a trama mais na parte cefálica aqui da radiografia de tórax. Então isso também infere congestão. A gente vê os hilos engurgitados aqui, também inferindo algum grau de congestão.
Aqui os seios costofrênicos eles estão livres, tá? E do que dá pra gente falar por hora é isso, tá? Não tem derrame pleural que dê pra ver direitinho. Talvez alguma linha B, mas a gente não consegue ver por conta dos comentários. Então, nesse contexto, nesse paciente que está com edema de membro inferior 3 cruzes, turgência jugular, esse raio-x e além do mais, pressão de 11/7, 100 batimentos por minuto, frequência respiratória de 30, taquipneico, saturando 90 em ar ambiente. Me diz aqui o que vocês esperam da ausculta pulmonar desse paciente. O que é o esperado? E eu vou comentar o que está acontecendo também. Vocês esperam ver o quê? Sibilo? Crepitação unilateral? Crepitação em base? Ausculta normal? Ausculta abolida? O que vocês esperam? O João Vitor aqui comentou de crepitação em bases. Boa. Quem mais? Estertores. Mas estertor bilateral, em ápice só, de base até ápice, de um lado só, de outro lado não. Comentem aí. Crepitações bilaterais, boa. Pode haver sibilos, boa. Pode haver sibilos sim, porque a gente pode ter asma cardíaca também. Pode extravasar líquido para dentro do bronquíleo e estreitar a via aérea. Opa! Deu uma bambeada aqui, estamos de volta. Beleza. Galera, se eu falar para vocês aqui que ele está estertorando em 2/3 inferiores aqui, campo médio, tá? Base e campo médio. Ápice não está crepitando. Tá? O que é isso daí então? Como é que eu posso chamar isso daí? Obviamente é o nome da live, né? É um edema agudo. Então, a definição de edema agudo teórica é disso. É que nem agora o Hertio comentou agora. Estertor bilateral até 2/3 inferiores de ambos hemitórax, né? Bilateral, então já acaba sendo redundante. Então, a definição de edema agudo clássica é essa. É quando o paciente chega com uma congestão pulmonar, um ataque de espineia, desaturação e a ausculta, o que define é isso, crepitação em 2/3 inferiores de ambos hemitórax. Então, isso é o edema agudo. É uma urgência, na verdade é uma emergência médica. Por quê? O paciente está se afogando no próprio pulmão. Se a gente não fizer nenhuma intervenção, a história natural da doença é óbito. Então, é uma urgência / uma emergência aí, a depender de como estamos conduzindo o caso, como é que está o paciente. Então, primeiro ponto, a gente diagnosticou o edema agudo pulmonar. Beleza. Entendi qual é a radiografia de tórax nesse caso, cardiomegalia, cefalização de trama, engurgitamento de hilo, pode ter derrame pleural ou não associado, chega com desaturação, taque de espineia, crepitando em terço inferior de ambos hemitórax, edema agudo. Num contexto com uma cardiomegalia, a gente vai pensar que é uma IC crônica que descompensou. Se alguém pensar algo diferente, comentem aqui. Mas a princípio, tudo leva a crer. E não é uma descompensação aguda, não é que foi um negócio que virou, acordou assim, a meia hora tá assim, não. Você vê que existe tempo porque o paciente vem e piora. Por quê? O coração já é grande, não é uma coisa tão aguda essa disfunção ventricular. O paciente tem edema de membro inferior, o que já infere algum grau de cronicidade desse quadro congestivo. Então tudo isso já vai, só de bater o olho você já vê que é um paciente que vem e piora, progressiva, provavelmente, né, nos últimos dias, nas últimas semanas. Beleza? Agora eu quero saber de vocês o que vocês fariam de tratamento para esse paciente. Tá? Então, alguém aí, pressão dele é 11/7, está saturando 90% em ar ambiente, frequência respiratória de 32, tá? 100 batimentos por minuto. O que mais? O que vocês acham que pode ser aí, galera? Pode ser valvopatia levando a congestão? Bom, até pode, né? Mas a valvopatia nesse ponto, se for mesmo, já remodelou o coração. Então já tem um componente de miocárdio disfuncionante, né? E é isso. A perfusão é boa, Iago. A perfusão é boa. Iago já está se ligando aí que ele já está querendo saber em qual perfil clínico hemodinâmico ele vai encaixar.
Reginaldo Basket voando aqui, Reginaldão. LMNOP. Reginaldo, manda aqui pra galera aqui que esse LMNOP, isso aqui é muito legal. A EnfGG mandou aqui, ó, diurético de alça e VNI. Galera brilhando. Boa. Furosemida, VNI, morfina e nitrato. Muito bom, VNI e nitrato. VNI, diurético de alça. Bom, galera, a galera tá indo muito alinhado aí no que a gente tá passando. Legal. Então, pessoal, o Iago tinha até comentado como é que tá a perfusão e tal, porque ele deve estar pensando em colocar o paciente naqueles perfis clínicos hemodinâmicos, né? Perfil A, perfil B, que é quente e úmido, né? Perfil C, perfil L. Legal. É por aí mesmo. Só que nessa situação, se fosse somente, entre aspas, um perfil B, eu poderia dar até mesmo um vasodilatador por via oral. Poderia, um perfil B. Porém, nesse caso, ele está no edema agudo. Edema agudo é uma emergência, né? Então, idealmente, se a gente for fazer alguma vasodilatação, como é um paciente que está um pouco mais limítrofe, talvez a gente pudesse tentar fazer alguma vasodilatação endovenosa. Tá? Uma vasodilatação endovenosa, um nitroglicerina, um nitroprussiato. Então, nitrato. Beleza? Um nitrato ali seria interessante. O diurético de alça, que vocês comentaram, então só para a gente relembrar aqui, até mesmo para gastar um pouco mais de tempo nesse, para os próximos a gente ir um pouco mais rápido. Então, o diurético de alça, leia-se furosemida, tá bom? Furosemida, a gente pode fazer uma dose de meio a 1 mg por quilo. Então, o paciente tem 90 quilos, 100 quilos para ficar mais fácil, 5 ampolas. Cada ampola 20 mg, 5 ampolas. Paulada mesmo, beleza? Mas pode ser até mesmo meio miligrama por quilo, ok? O que mais? A gente também tem que comentar se o paciente ele gera usuário crônico de furosemida, então isso pode mudar. Então, o que pode acontecer no usuário crônico de furosemida? Ele pode ter algum grau de resistência ao diurético. Então, às vezes, a gente pode fazer até 2,5 vezes a dose que ele utilizava em casa. Tá? Então, a gente pode até mesmo pegar... Então, ele usava 2 comprimidos por dia, 80 mg, eu posso fazer 160 mg para ele lá endovenoso, ou algo até 160. A gente pode ir pilotando aí, desde que a gente veja a resposta dele, que é o mais importante. Então, ele urinou bem, teve uma boa diurese, isso daí é mais importante mesmo do que a dose inicial. Tá? Se ele urinou muito bem com uma dose pequena, sucesso. Se ele urinou pouco com uma dose pequena, a gente tem que aumentar e não pode se contentar com uma diurese frustra. Uma dúvida boa que aqui perguntaram, mesmo com essa pressão... Cadê? Sumiu? Nitroglicerina, boa! Excelente pergunta, Sayonara. Então, assim, justamente pelo paciente ser limítrofe, que a gente prefere drogas endovenosas, justamente porque você consegue titular muito melhor. Então, eu estou falando de um paciente que nem está com uma pressão muito baixa, não está 9/6, por exemplo. E nessas situações, Sayonara, que a gente tem um paciente limítrofe, a gente usa medicação endovenosa. Com o intuito do quê? Reduzir pré-carga, reduzir pós-carga, eventualmente a pressão até sobe quando a gente usa nitrato nessas situações. Por quê? Porque eu estou aliviando o trabalho do coração. A gente está partindo do pressuposto que é um paciente com uma disfunção ventricular, com uma insuficiência cardíaca, provavelmente de fração reduzida. A partir do momento que eu dou uma medicação, por exemplo, um IECA, não vou dar IECA nessa situação, tá? Mas um IECA, algum outro vasodilatador oral, ou um vasodilatador EV, qual que é o meu intuito? De eu reduzir pós-carga, eu reduzo também um pouco de pré-carga com a venodilatação, reduzo a pós-carga com vasodilatação arterial, venodilatação reduzindo pré-carga, estou dando diurético para reduzir mais pré-carga e eu estou fazendo o quê? Eu estou aliviando o trabalho do coração. Nesse contexto, pessoal, eu posso melhorar o débito cardíaco e eventualmente a pressão até sobe. Então, não são poucas as vezes que a gente pega insuficiências cardíacas descompensadas, que a gente inicia o nitrato e a pressão sobe. Quem trabalha aí comigo no INCOR e estiver assistindo a live aí, pode mandar mensagem confirmando que não estamos inventando isso daí. Realmente, essas coisas acontecem, o pessoal do Dante também sabe. Então, eventualmente, a gente até sobe a pressão, mas a gente não está muito aí com a pressão, a gente está mais aí com a perfusão. Eu quero melhorar o débito cardíaco do paciente. Então, dito isso, furosemida, nitratos, pressão positiva, VNI. Aqui a gente entra num ponto muito importante. A ventilação não invasiva,
ela tem efeitos hemodinâmicos. Então, não é só jogar uma pressão dentro do pulmão do paciente. O que acontece de uma forma mais simplista? Eu estou jogando pressão positiva dentro do tórax do paciente. Isso daí vai jogar o líquido que está dentro do alvéolo para de volta da circulação. Vai voltar, vai tirar de dentro do alvéolo e vai jogar para o interstício, vai jogar depois para a circulação. De qualquer forma, ele vai aumentar a superfície de troca alveolar, dessa forma, jogando pressão positiva. E vai melhorar a oxigenação aí. Esse é o princípio básico. Só que a VNI ela tem muito outros efeitos hemodinâmicos. Na VNI, o que vai acontecer? Ela vai jogar pressão positiva dentro do tórax e vai reduzir a pré-carga que entra no coração. Você imagina aqui de uma forma mais simplista, que ele vai comprimir mais a cava. Não vai deixar entrar tanto sangue dentro do coração. Vai reduzir a pré-carga do VD. Que é interessante também. Estou dando diurético para isso, estou fazendo nitrato para isso. Então isso é interessante. E ela também dessa forma vai acabar aliviando a pós-carga do VE também. Então a VNI, além de ter o efeito pulmonar direto, vai atuar tanto na pré quanto na pós-carga. O que é uma coisa muito boa nessa situação. O oxigênio, obviamente, que a gente também vai fazer. Beleza? E além do mais, a morfina. Quero saber de vocês. Eu já te respondo, Sayonara. Mas vocês fariam morfina nessa paciente? Ela está desconfortável. Fazer ou não fazer morfina no edema agudo pulmonar? Eu quero saber de vocês. Vocês fazem de rotina? Vocês fazem quando não melhora com nada? Me contem. Enquanto isso, eu vou contar uma curiosidade para vocês. Vocês sabem como que tratava edema agudo pulmonar lá antigamente? Antigamente, o paciente chegava como? Qual que é a postura do paciente com edema pulmonar? Edema agudo. Ele não consegue se deitar, então ele chega sentado, é clássico. O cara chega sentado, tórax para frente, porque melhora a mecânica do diafragma. Chega lá deitado, encostado assim para frente. E aí? Fica lá ataque pineico com as pernas de fora da maca. Por quê? Olha que é interessante. Ele chega com as pernas de fora da maca justamente porque isso aí reduz o retorno venoso. Tá? Então isso é muito interessante. E aí às vezes a gente garroteava os pacientes, os membros dos pacientes e ficava rodiziando, justamente para dificultar o retorno venoso dos membros. Então é esse o tratamento do edema agudo. Era diurético e garrote. Tá? Agora, comentando aqui, a Sayonara perguntou da VNI no paciente com edema pulmonar e derrame pleural. Não é que o benefício é maior, tem o benefício, tá? Não vai piorar o derrame pleural dele também. Comentaram aqui, não faria, pode ser feito sim. Então, Iago, não pode ser feito de rotina. Óbvio que a gente tem que individualizar. Mas, eventualmente, se você chega, faz o diurético no paciente, lembrando, furosemida tem algum efeito venodilatador, liga um nitrato, põe o paciente na VNI. Bom, vamos ver. Às vezes, só de colocar na VNI, ele pode ficar mais confortável. Isso já pode melhorar a falta de ar dele, já sobe. Lembrem, hipoxemia causa agitação. Ele não estava com uma baita hipoxemia, mas hipoxemia é causa de agitação, de desconforto. Então, às vezes, só de você colocar ele no catéter, colocar na VNI, por exemplo, já pode melhorar do desconforto. Tá? Bom, Zé, não melhorou do desconforto. A gente pode fazer um cheirinho de morfina sim. Porém, lembrem, eu comentei isso nas caixinhas de stories na segunda-feira. O que acontece, qual é a associação, tá? A gente não tem um grande estudo em relação a isso, mas qual é a associação da morfina com o edema agudo? A gente tem estudos, registros, meta-análises, uma boa parte são estudos observacionais também, então tem um certo viés, mas tem algum grau de evidência de que morfina de rotina não é tão bom assim quanto a gente pensava, não era tão inócuo. A gente sentava a mão na morfina, o limiar era mais baixo. Tá? Não é que a gente tem que criminalizar a morfina, talvez, mas também não vamos fazer de rotina, porque a gente tem algum grau de evidência de que talvez não seja tão benéfico. Então, o que a morfina está associada no edema agudo? Morfina no edema agudo está associada a aumento de mortalidade intra-hospitalar e em 30 dias. Morfina está associado também a aumento de necessidade de ventilação mecânica. Está associado também a um aumento de necessidade de vasopressores ou droga vasoativa. Então, não é uma coisa tão interessante, tá? Não é uma coisa tão interessante. Então, cada vez menos a morfina está presente aí no nosso dia a dia. Ela está descartada? Não, não está descartada, tá? A gente tem só que saber individualizar melhor quem que é o paciente. Beleza?
existem estudos bem feitos que mostram aumento de mortalidade? Não, não existem estudos bem feitos que mostram aumento de mortalidade. Mas assim como também não tem estudos bem feitos que não mostram que é uma medicação que reduz mortalidade também, tá? Então, à luz da melhor evidência que a gente tem hoje, é essa. Tá? Então, a gente tem uma evidência maior de não fazer do que de fazer. Então, acaba indo para esse lado aí, Iago. Por isso que eu comentei. Não vamos condenar, tá? Como a Thaís comentou, não deve fazer de rotina, mas se está desconfortável, pode ser feito, tá bom? E aí, a melhor evidência que talvez eu vou ter aqui para você, Iago, e era isso que eu queria fazer aqui, era jogar polêmicas aqui, é a seguinte, meu amigo. Temos essa evidência aqui, porque qual que é o racional? Né? A morfina, ela vai aliviar o desconforto do paciente, vai deixar o paciente mais confortável, tem algum efeito de venodilatação, tem algum efeito na sensação de dispneia, e ela vai cortar o sistema simpático, vai reduzir o tônus adrenérgico também daquele paciente que num contexto de edema agudo pode ser uma coisa bem interessante. E aí, alguns pesquisadores pensaram, bom, se o efeito ansiolítico da morfina talvez seja o benefício que eu tenho no tratamento do edema agudo, será que se eu fizer midazolam ou um benzodiazepínico, melhor dizendo, talvez será que isso daí não possa ser benéfico e não trazer os outros efeitos colaterais, os efeitos indesejados da morfina, sendo que o que eu quero é ansiólise? Será que isso daqui não é o que é o interessante, o ponto da discussão? E aí fizeram um estudo que saiu no ano passado, que é esse aqui que eu estou mandando aqui para vocês, tá? Quem quiser depois dar uma olhada. O que ele comparou? Então ele comparou pacientes que chegam com edema agudo, um resultado um edema agudo pulmonar cardiogênico, e aí ele comparou o uso de morfina versus o uso de midazolam com efeito de ansiólise, dose baixa, claro. E aí qual que é a luz da evidência que a gente tem aqui? Um estudo com poucos pacientes, cerca de 110, 115 pacientes apenas. É um estudo aberto, randomizado controlado, mas é um estudo aberto. E não teve diferença de morte ou mortalidade, né, entre os grupos, quem recebeu morfina ou quem recebeu midazolam. Porém, o grupo que recebeu morfina teve mais eventos adversos do que o grupo que recebeu midazolam. Então, uma coisa que a gente estava achando, o midazolam é talvez mais potente, talvez possa ter mais efeito adverso, não teve. Então, o midazolam talvez possa ser uma medicação interessante no contexto de tratamento de ansiólise e no tratamento do edema agudo. Não é uma coisa que talvez vá mudar a nossa conduta hoje, porque é um estudo pequeno e não tem o N suficiente para poder ter poder de falar alguma coisa. Mas olha que interessante que a gente pode entender que realmente existe mais efeito adverso, efeitos adversos, eventos adversos com o uso da morfina. Tá? Então, a gente acaba tendo essa comparação, é uma das melhores evidências que a gente vai tendo agora, para poder discutir isso. Então, é bem interessante isto daí. Beleza? Quem mais que tá falando aí, galera? Vamos vendo aqui. Tem efeito de retenção urinária? Pode até ter, tá? Mas em doses um pouco mais altas, nada muito demais aqui. A morfina faz o que mesmo? Pode reduzir a eficácia do diurético? Não é nem tanto esse o maior problema. O que mais aí, galera? Vamos vendo aqui, vamos vendo. Boa. Então, pessoal, esse era o primeiro ponto que eu ia comentar com vocês. Beleza? Muito bem, muito bem. Show. Pessoal, então vamos lá, seguindo para o nosso próximo caso. Tá? Vou dar aqui um momentinho para vocês. Vamos vendo aqui. Cadê? Galera, o próximo caso é o seguinte. Nesse contexto aqui, paciente de 62 anos chega com dor no peito, eletroinfarto com supra anterior extenso, tá? Me contem aí o que vocês estão vendo nesse contexto. Vocês estão vendo o coração aumentado? Qual que vai ser o melhor tratamento aqui? A Ana perguntou, no edema agudo pulmonar pode fazer furosemida? Deve fazer furosemida, Ana.
deve-se fazer furosemida. E aí, pessoal, nesse daqui, vocês viram o coração aumentado? Não viram? Índice cardíaco normal, muito bem, muito bem. E aí, o que vocês fariam nessa situação? Infarto com supra, galera, o que a gente tem que fazer no infarto com supra? IC agudo aqui, LIP 4, é isso, Iago. A gente aí nem acaba usando a classificação do KILIP, tá? A gente vai acabar utilizando, do KILIP não, perdão, a classificação do perfil C. Isso daí é KILIP 4. Então, aí, gente, estertor até ápice. Esse caso aí, vocês acham que dá tempo de você compensar o doente e mandá-lo para o CAT? Ou o que vocês fariam? O doente chega com vocês, frequência respiratória de 34, crepitando até ápice. Que mais? Saturando 84 em ar ambiente. Beleza? Comentem aí, abrir a coronária o mais rápido possível. Bom, mas aí, eu pergunto para vocês, ele tem... vamos supor aqui que eu estou no Sírio-Libanês, tá? Ou no Einstein, em algum hospital de ponta aí, que vocês já conheçam, famoso aí. Me comentem aí. Um paciente que chega assim, saturando 84%, frequência respiratória de 34%. Você vai mandar ele assim para o CAT ou você vai tentar estabilizar o paciente? Hemodinâmica, muito bem. O que mais? Como é que eu vou conseguir estabilizar? Vocês acham que é um paciente que eu consigo estabilizar em minutos? Ou não? Nesse caso, TT, a gente talvez não vá agregar muito benefício em trombolizar, sendo que a gente já vai mandar para o CAT. Então, é tubo, tá bom? Ah, mas ele está consciente, eu posso botar um catéter. Gente, quais são as indicações de intubação que a gente tem geralmente, né? A, B, C. A, via aérea. Tem algum problema na via aérea dele? Não. Tá bom. Ele está protegendo a via aérea? Tá, beleza. Vamos lá. B, ele tem algum problema de parênquima pulmonar, de troca pulmonar? Tem. Mas daria pra gente talvez fazer VNI, tudo que a gente fez no outro caso. Legal. Mas e o C? O C é o curso da doença. Eu sei que quanto mais tempo eu demorar para abrir essa artéria, mais grave o paciente vai ficando e maior a chance dele se deteriorar clinicamente. Então, esse caso, por mais que eu consiga até resolver com VNI, diurético, eu não tenho tempo. E analisando toda a conjuntura do quadro, é um paciente que eu vou ter que invadir rapidamente para mandar logo para o cateterismo, fazer um cateterismo seguro. Tá? Então, olha só o racional das coisas. Pode até ser que em umas 2 horas o paciente já tivesse compensado, só que, 2 horas eu estou perdendo tempo para intervir. Então, o curso clínico dele, eu sei que vai ser desfavorável. É um infarto anterior, gente. É uma doença que mata demais, é um KILIP 4, o paciente chegou mal perfundido. Então, é uma mortalidade que vai beirar em 40%, 50% em 30 dias. É uma mortalidade no melhor dos cenários. Então, nessa situação, eu intubo o paciente. Por quê? Não sei se alguém já viu exame de cateterismo, mas exame de cateterismo, gente, o paciente tem que estar deitado. Ele precisa estar deitado para poder tolerar o decúbito, né? Ele precisa tolerar o decúbito para poder fazer a medicação, o cateterismo. Tá? Então, nessa situação, gente, eu tenho que ser agressivo. Então, a melhor situação é estabilizar ele, liga a droga, dobuta, nora, se for o caso, diurético, terapia nele, tá bom? E aí, intuba, manda pro CAT. Beleza? Importantíssimo. Vou mostrar um caso aqui que chegou, eu vi recentemente. Olhem que coisa curiosa. Vai ficar salvo assim, Tiffany. Esse daqui também é um outro caso que chegou em KILIP 4.
tá? Infarto anterior extenso, doente grave, chegou mal perfundido. Esse caso, então, ele chegou com 30 horas de evolução, um supra que foi trombolizado sem critérios de reperfusão, tá? Não teve critério de reperfusão, supra anterior extenso. Chegou com 30 horas de evolução, tá bom? Desaturando, máscara não reinalante, ausculta com sopro, um sopro regurgitativo em foco mitral, tá bom? E era um infarto inferior, infarto com supra inferior. Eu falei anterior, tô viajando já, comendo o anterior era o outro. Esse aqui é um supra inferior. Chega com esse raio-x, sopro de insuficiência mitral. O que pode ter acontecido? E por que o raio-x está diferente desse jeito? Duas perguntas, hein? O que aconteceu e por que ele está desse jeito, galera? Contem pra mim. Aqui o coach de finanças oficial. Olha, isso aí é bom, hein? Finanças é importante, galera. É bem importante. Ruptura. Ruptura do que, meu amigo? Vamos especificar mais aí, galera. Ruptura de cordoalha. É uma boa hipótese. Isso gera insuficiência mitral. Então a gente tem que pensar em complicação mecânica nessas situações. Então, uma reperfusão tardia. Tá? Então, o paciente não foi reperfundido no fim. Doença uniarterial. Geralmente por parede inferior, então coronária direita ou lateral, tá? Então nessas situações o que pode ter acontecido? O paciente ele pode ter feito, porque geralmente o músculo papilar ele é irrigado na parede inferior e lateral, então geralmente acaba indo pegando o papilar, tá? E aí pode dar insuficiência mitral. Zé Renato, acho que é Neto, talvez, Zé Res Neto, insuficiência mitral excêntrica, jato mitral, né? Direcionado para a via pulmonar. É isso. Edema agudo unilateral. Olha que imagem show. Quantas vezes vocês aposto que vocês nem sabiam, nunca tinham visto algo semelhante, tá? Porque é realmente difícil, né, de ver isso. Então, é um edema agudo unilateral, caprichoso, né? O que acontece? Ruptura de cordoalha, infarto inferior, insuficiência mitral, e o jato acabava direcionando já para o pulmão direito, tá? Indo para o pulmão direito do paciente. Direito, né? Isso aí. Beleza? Olha que coisa gozada, tá bom? É de mitral mesmo, tá? É de mitral mesmo. Não era pneumonia, garanto para vocês isso daí, porque esse caso fui eu que atendi. Então, é uma coisa muito curiosa que pode acontecer também, beleza? Nesse caso aqui, gente, intuba, CAT, tenta tratar o que dá, estabiliza, passa balão intraórtico, se precisar, ECMO, se for o caso, e manda ver. Tá? Manda ver. E aí, obviamente, faz o eco, e aí estabiliza e tenta operar, tá bom? Idealmente, se tentar operar num momento mais estável do paciente. Beleza? Casão, hein? Casão. E aí, galera, vou mostrar aqui para vocês outras coisas aqui que são interessantes. Então, por exemplo, outro caso aqui. Não sei passar balão. Vai saber um dia, cara. Se você for fazer cardiologia, vai saber passar. Aí, gente, o que mais? Vamos botar mais algum casinho aqui. E esse aqui, chega um outro paciente, esse é o último caso, tá? Chega um paciente com a pressão de 190 por 130, dispineico, crepitando aí até ápice, tá? Saturando 86% ar ambiente, taque dispineico, 30 de frequência respiratória, desconfortável. Paciente não tem urgência jugular, mas não tem edema de membro inferior. E agora eu quero saber de vocês, do primeiro caso que a gente comentou, aquele com o coração aumentado, com a pressão normal, o que vocês fariam de mais ou de menos
né? O que fariam de diferente desse caso aqui, com a pressão lá nas alturas, do outro caso? Comentem pra mim aí, galera. Quero saber de vocês o que vocês fariam. Reginaldo quer saber como é que tá o eletro. Reginaldo, o eletro é sobrecarga ventricular esquerda, tá? Sobrecarga. Aí o povo falando nitroprussiato parece um edema agudo hipertensivo, nipride, furo, boa, legal. Mas aí, gente, qual que é a diferença? Porque a gente falou isso do outro caso também. Qual que vai ser a diferença, então, do primeiro caso para esse? Porque eu fiz furo e fiz nipride igual. Certo? Eu comentei isso com vocês. Mas qual que é a diferença de um e do outro, né? Porque isso aqui não é uma receita de bolo. Eu vou sentar a mão no diurético nele igual? Vou fazer um cheirinho só de vasodilatador EV nesse? Como eu fiz no outro? O outro era um cheirinho. Será que aqui eu faço cheirinho? Qual é a maior diferença que vocês podem atribuir então aí, galera? O que vocês acham? Desse caso para o primeiro caso. São casos diferentes. Edema agudo é edema agudo. Pode ser cardiogênico ou não. Mas o que eu tenho de diferença de um para o outro? Vamos lá. Tempo! Enquanto isso, tinham perguntado aqui das doses do Mimotrial, tá? Obviamente que eu não tinha de cabeça, fui ver aqui, né? Claramente. Então, galera, a dose do midazolam é de 1 mg, chegando ao máximo de 3. O Mimotrial é o trial do midazolam versus morfina, tá? 1 mg, podendo repetir até chegar em 3 mg. E a morfina era de 2 a 4 mg, que é a dose habitual, chegando no máximo de 8 mg. É isso. Então é no máximo 3 versus no máximo 8 de morfina. Beleza? Assunção, talvez seja o seu, viu? Porque a galera não comentou aqui, a galera tá respondendo aí, tá? Dá uma checada aí. Priorizar a estabilização da PA depois do diurético, nesse caso aumento de nitrato. Vocês fariam, o paciente não usava diurético, tá? Vocês fariam uma dose de furosemida de 100 mg, 4 ampolas, 5 ampolas nesse caso? Sim ou não? O paciente está seco, tá? Perninha seca. Não tem edema de membro inferior, tem um pouco de turgência jugular. E aí, vocês fariam uma dose alta de diurético? Sim ou não? Não. Não. Mas por que não, galera? Dose baixa de furo, uma vez o paciente está seco, é isso. Não. Boa. Muito bem. Galera, então o que acontece? Nesse caso, ele não está hipervolêmico, ele está mal distribuído. Aconteceu um aumento súbito da pressão arterial, a pressão está lá em cima, aumenta a pressão hidrostática dele, isso aí acaba jogando, né, o líquido para dentro do alvéolo. É como o Miklos Michael comentou, o problema dele é que está com a pós-carga aumentada. Exato, não é um problema de pré-carga, ele não está com muito edema. Quer dizer que eu não vou fazer diurético? Posso fazer, mas eu vou fazer 20, 40 de furo. O problema está que existe um desbalanço absurdo de pós-carga. No primeiro caso, a pós-carga estava até que ok. Eu posso aliviar um pouquinho de pós-carga. Mas a pré-carga dele estava absurda. Ele estava com edema de membro inferior. Então, nessa situação, né, atual agora, eu vou fazer muito mais... pesar muito mais para reduzir pós-carga, controlar a pressão, do que sentar a mão no diurético. No outro caso, não. No outro caso, eu vou sentar a mão no diurético e vou mexer um pouco na pressão. Então, para vocês entenderem que nem tudo é uma receita de bolo. Nessa situação, coração normal, um pico pressórico,
ele não estava só adaptado, né, para receber essa pós-carga, então acaba extravasando, fazendo edema pulmonar. É outro tratamento. Na real, assim, é um tratamento igual, né, furo, morfina, VNI, beleza, nitrato, beleza. Mas eu vou usar menos diurético nessa situação e mais vasodilatador. No primeiro caso, eu vou usar mais diurético e menos vasodilatador, mas vou usar também. O que importa é eu saber interpretar melhor o contexto que eu tô e saber melhor utilizar aí quais as minhas ferramentas. Então, nessa situação, eu vou usar minha ferramenta do nitrato, muito mais do que o diurético. No outro, eu vou usar muito mais diurético do que nitrato, mas vou usar os dois. Então, essa é a maior diferença, tá bom? Muito bem, galera. Galera, todo mundo alinhado aqui. A furo mobiliza muito o intravascular, mobiliza. Mas não é nem esse o maior problema. Ele vai ter que tomar diurético? Vai. Para dar uma aliviada nesse grau de congestão, mas não é 100% isso daí. Beleza? E agora algumas imagens aqui pra gente fechar, pessoal. Olha só essas outras imagens aqui. Então isso aqui é um edema pulmonar na tomografia de tórax. Tá? Olha só que interessante aí. Então a gente vai ter um vidro fosco que ele vai ser mais centralizado, mais próximo aqui dos hilos. Então eu vejo espessamento de septo. Os septos pulmonares eles são lisos, os interlobulares eles são lisos. Isso infere algum grau de congestão. Pode ter algum grau de derrame pleural, mas nesse caso não tem. E muito mais central esse grau de congestão, esse grau de vidro fosco aí, do que periférico, por exemplo. E um dos melhores exames que a gente vai ter na nossa prática clínica é esse. É o ultrassom point of care. Tá? Esse ultrassom point of care, a gente vai fazer um ultrassom à beira do leito e eu vou ver esse achado aqui. Esse achado aqui tem uma sensibilidade maior do que 93%, 95% para inferir aí algum grau de congestão pulmonar. Então, esse achado aqui, quem sabe comenta aqui embaixo, tá bom? Quem tem ultrassom também na sua prática clínica aí, não deixa de comentar aqui embaixo que isso aqui é uma ferramenta, gente, pro dia a dia, tá? Isso aí veio não para aposentar o estetoscópio, mas para ser um braço a mais do exame físico. Isso aqui é importante demais. Certo? Então, comentem aí se você usa ultrassom e qual que é esse achado aqui que a gente está vendo. O Célio já mandou na lata aqui, linha B. Alguém mais conhece isso daí? Já viu? Esse aqui é o achado clássico aqui, galera. Linhas B. Tá? As linhas B, elas nada mais são do que a exemplificação da congestão dentro do parênquima pulmonar. Elas são linhas que começam aqui, desde a linha da pleura e vai embora, até a base da tela. Tá? São linhas homogêneas, próximas umas das outras, e elas vão deslizando conforme a pleura desliza. Então o que é isso daqui? Eu estou vendo a congestão, eu estou vendo como se fosse um densitômetro. Estou vendo quanto de líquido tem dentro dos alvéolos. Então quando eu tenho mais linhas B, eu tenho mais congestão. Então aqui eu acabo tendo um dos melhores exemplos que a gente pode ter para avaliar a congestão no exame físico. A presença de linha B no point of care, no ultrassom point of care, que a gente acaba utilizando bastante no nosso dia a dia. Fechou, galera? Então, deixa eu ver se tem mais alguma outra foto interessante aqui para mandar para vocês. Se tiverem dúvidas, galera, não deixem de comentar agora aqui. Maravilha? Olha só. Esse aqui era o caso que eu postei aí no começo da semana, tá? Então, pressão alta, tá bom? Qual que é o seu diagnóstico? Então, esse aí é um edema agudo hipertensivo. Eu vou priorizar muito mais uma vasodilatação endovenosa do que o diurético, mas vou fazer os dois, tá bom? E uma dúvida que vocês sempre acabam tendo é se eu vou fazer niprid ou se eu vou fazer tridil. Uma dúvida justa, né? Eu tinha essa dúvida também. E basicamente, gente, para ficar de dica aí, para a gente encerrar aqui, se vocês não tiverem mais dúvidas, a gente acaba tendo dois vasodilatadores. O nitroprusiato, que é o niprid, é um vasodilatador arterial mais potente do que o nitroglicerina. Não que a nitroglicerina não tenha uma vasodilatação arterial,
mas ela vai ter uma vasodilatação menor. Ela vai ter uma vasodilatação muito mais coronariana do que o nitroprusiato. Então, a gente acaba reservando nitroglicerina para casos envolvendo síndrome coronariana aguda, por exemplo. Tá? Existe um efeito teórico que o nitroprusiato pode fazer roubo de fluxo da coronária. Tá? Então, existe esse receio. Então, a gente acaba geralmente fazendo o quê? Nitroglicerina para síndrome coronariana aguda e nitroprusiato para as demais emergências hipertensivas. Então, desde que você viu que esse caso, o paciente não teve dor no peito, não teve alteração do eletro e, a princípio, não tem nada outra coisa para a síndrome coronariana aguda, talvez a tendência maior seja ligar um nitroprusiato, passar uma PAI, uma linha arterial e titular ali. Uma coisa que você resolve rapidamente. Então, VNI, nitrato, diurético. Tá? VNI, nitrato, diurético. E oxigênio, obviamente, na VNI, óbvio. Ou então, até mesmo, algum grau de morfina, se for o caso. Lembrando da que a gente havia comentado aí em relação ao uso, né? Sentar a mão na morfina também não é a melhor opção. Beleza, galera? Vou deixar aqui um espacinho final para dúvidas. Quem gostou da live, dá um likezinho aqui, tá? A live vai ficar salva. Deem ideias de live aí, galera. Quarta-feira, a cada 15 dias, eu tô aí com vocês. E a ideia é trazer temas do dia a dia, tá? Esse exemplo aí que a gente pegou do edema agudo unilateral foi de livro, tá? Um baita caso interessante. Fala, Figuinha! Beleza? Comentem aí, então, se foi útil, se não foi. Entenda que não é uma receita de bolo. Eu tenho que individualizar o cenário que eu tô. Beleza? Dr. Vinícius Pacheco, paciente com edema agudo hipertensivo com tropo levemente aumentada, contraindica VNI de forma alguma, tá? De forma alguma. VNI só vai ser contraindicada mesmo se o paciente tiver algum rebaixamento do nível de consciência, tá? Uma instabilidade hemodinâmica muito importante, mas a princípio, mesmo pacientes que infartam, não é contraindicado a VNI, tá? Então, aí vocês podem ficar mais tranquilos. O que pode talvez contraindicar é um VD agudo, mas isso é uma discussão para outro momento aí, que aí você pode reduzir muito a pré-carga do VD, e aí ele pode não trabalhar muito bem, pode aumentar a pós-carga, enfim. Mas, no geral, não acaba sendo algo contraindicado não, tá bom? A gente pode fazer VNI no infarto, sim. Maravilha, meu povo! Eu vi que teve uma dúvida de pericardite, miocardite. Pô, tá no radar aí. Podemos falar de miopericardite também, né? Beleza, meu povo? A live vai ficar salva. Meu muito obrigado por estarem aqui comigo nesta quarta-feira à noite. Boa! A gente já falou de infarto com supra, mas a gente pode falar novamente depois também. Galera, meu muito obrigado. Valeu pela parceria de estarem aí comigo hoje à noite. Valeu pelo quórum aí também. E é isso. Valeu, obrigado. Boa noite para vocês. E a gente se vê nas próximas semanas aqui no nosso canal do Cardio Papers. Valeu!